E nós vamos conversar agora com Suzana Duval Moore, presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo. Boa noite, Suzana, seja bem-vinda aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula. Boa noite a todos. E acho importante esse espaço hoje, que é justamente para a gente demonstrar que os criminosos não podem tomar conta do nosso país. Suzana, eu começo perguntando, pelas informações que nós temos até agora, né, o plano para matar Sérgio Moro e outras autoridades parece, a princípio, que já estava em estágio bem avançado. Foram encontrados aí carros blindados, dinheiro em cofre, imóveis alugados. Se a Polícia Federal, né, essa operação da Polícia Federal não tivesse ocorrido hoje, o que poderia ter acontecido com esses alvos aí em potencial? Então, fica difícil a gente conseguir prever alguma coisa. Eu não trabalhei na operação, vou deixar bem claro aqui, mas eu tenho acompanhado tudo que tem saído na imprensa, e o que a gente sabe é que se não tivesse saído hoje, pela gravidade, né, que está sendo noticiado, pela gravidade da operação que foi hoje em quase 5 estados, realmente o senador Sérgio Moro e a família dele estaria em alto risco. Então, é muito importante a gente perceber o trabalho que a Polícia Federal tem feito de forma autônoma, muitas vezes com até dificuldade, mas há uns 20 anos a gente tem demonstrado isso para a sociedade, e que a gente também não vai deixar barato para o crime. Muitas vezes, nessa situação de autoridades como juízes, senadores, que colocam-se em risco por combater firmemente, por ter uma postura mais firme contra presidiários, contra os criminosos, contra condenados, e muitas vezes são perseguidos e sofrem retaliações. Então é muito importante ter essa resposta do Estado. A Polícia Federal trabalha para que tenha essa resposta, né? Os policiais federais estão prontos para isso, porque também sofrem esse tipo de ameaça, esse tipo de retaliação, e nós, como sociedade, não vamos aceitar qualquer ameaça e retaliação de criminosos. Pergunta, Cris Grêmio. Sua pergunta, Cris? Oi, Suzana, prazer conversar com você. Eu queria saber sobre apreensões. Num momento como a gente está vendo uma operação grande dessas, com vários mandados de prisão e também de busca e apreensão, o que acontece com os bens desses criminosos se ficar configurado que efetivamente estavam envolvidos em plano para matar um senador da República, um ex-juiz, um ex-ministro de Estado, por exemplo? Os bens que são apreendidos, eles são decididos, depois que há uma condenação, são decididos pelo juiz que está diante dessa investigação. Então, bens que são relativos, os únicos bens que realmente são expropriados de uma forma mais direta, são bens ligados a tráfico de drogas, né, que não foi o caso. Mas os bens que todo esse material que está envolvido nessa investigação, depois, ao final da investigação, se houver a condenação dos acusados, vai ser decidido pelo juiz o que vão ser feitos com os bens. Perfeito, nós estamos conversando agora com a presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo, Suzana Duval Moore. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, Suzana. Muito obrigada pela entrevista. O crescimento do narcotráfico, é claro que isso se deve à falha de políticas de Estado. E no Brasil, hoje, nós sabemos que existem diálogos cabulosos, digamos assim, para colocar entre aspas, né, entre traficantes e agentes políticos. O Brasil já caminha para a sua transformação aí num narco-estado, Suzana? Se depender dos policiais federais, eu acredito que não. A gente tem se esmerado muito em fazer um trabalho para a sociedade, né, combater o tráfico de drogas nas fronteiras, e nós, como sindicato, nós buscamos os recursos para que os policiais possam trabalhar e exercer a sua função. Então, nós conhecemos a realidade da fronteira, sabemos que precisamos de mais investimentos, que com investimentos melhores na fronteira, isso vai diminuir, a gente consegue
melhorar muito, diminuir muito o tráfico de drogas nas cidades, se a gente consegue aumentar o monitoramento, câmeras, tecnologia, policiais, isso a gente consegue diminuir muito a criminalidade aqui, mas a gente precisa de recursos, por isso que a gente está sempre aqui e agradeço o espaço dado aqui hoje, porque é muito importante que a gente leve isso para a sociedade, para que a gente tenha o apoio da sociedade, para que a gente consiga os recursos necessários para que a gente possa continuar trabalhando. Então, o trabalho da imprensa também é muito importante nesse segmento, para que a sociedade cobre, para que não seja abandonado o trabalho que a polícia tem que fazer de combate ao narcotráfico, de combate às organizações criminosas, que se a gente afrouxar e relaxar, e como começa a relaxar também dentro dos presídios, visitas, etc., volta a aumentar esse comando, esse narcotráfico sendo comandado de dentro de presídio. Então, são várias medidas que a Polícia Federal atua junto com outras polícias, outras forças de segurança nacional, que tem o comprometimento dos policiais e que a gente busca firmemente os recursos para isso, tanto recursos humanos como recursos materiais. E é muito importante esse espaço aqui para que a sociedade saiba dessa necessidade e cobre também dos governos essa postura de combate ao crime. Silvio. Boa noite, obrigado pela entrevista. Suzana, a gente sabe que facções criminosas, especialmente essa no caso, se tornaram aí verdadeira multinacional do crime, atua em diversas áreas e fora das fronteiras, inclusive fora das fronteiras do Brasil. Você citou isso agora há pouco. Mas a pergunta é, houve algum avanço nos últimos tempos do ponto de vista de integração, de inteligência entre os estados e também com países vizinhos ou até em outros continentes? Sim, nós tivemos um aumento até do efetivo da Polícia Federal em 10% no governo passado, então foram vários concursos, mesmo em época de pandemia, conseguimos melhorar o efetivo da Polícia Federal, que é muito carente, é um efetivo muito reduzido em comparação com outras polícias e com a quantidade de atribuições que a Polícia Federal tem. Então, a gente teve essa solicitação atendida do governo anterior, tivemos esse investimento em recursos humanos, em pessoas, em policiais, para estarem nas fronteiras, e também tivemos investimento em material, conseguimos aí comprovadamente reduzir índices de criminalidade, e acredito que a gente tem que continuar esse trabalho. Então o trabalho aqui na imprensa, junto à sociedade, é muito importante para que a gente continue cobrando das autoridades, dos nossos governantes, o investimento nessa área de segurança pública. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Boa noite, Suzana. Muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Eu pergunto o seguinte, na Colômbia, no auge do poder, né, dos cartéis, do narcotráfico, foi preciso a entrada em cena aí do Exército, né, para trabalhar junto com a polícia no desmantelamento das organizações. Você acha que o Brasil pode chegar a esse estágio? Ou a Polícia Federal tem condições de travar esse combate sem a ajuda do Exército? Eu acredito que são atribuições diferentes, né? Tanto a atribuição da polícia como do Exército podem se complementar, podem trabalhar em conjunto. Há situações que sim, que é importante apoio do Exército, trabalho de investigação de narcotráfico é da Polícia Federal e é por convênio também das polícias civis dos estados. Então, hoje a gente já tem as polícias trabalhando nessa área, fazendo a área de investigações, tem especialização nisso, tem convênios com outros países para combate do narcotráfico, né? Nós somos parte também da Interpol, junto com mais inúmeros países, e focamos também dentro da Interpol, o enfoque também é o combate ao narcotráfico. E eu acredito que em determinadas regiões, em determinadas situações, é possível e é interessante ter sim o apoio do Exército em certas operações. Mas a investigação, ela passa realmente pela atribuição constitucional da Polícia Federal, principalmente. Nós estamos conversando ao vivo com Suzana Duval Mur, ela que é presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo. Ana tem mais uma pergunta.
Suzana, eu queria perguntar, já que estamos falando, né, de narcotráfico, você mencionou exatamente o belo trabalho da Polícia Federal nas fronteiras, né, que vocês precisam dar o apoio da população para que a população force as autoridades a investir exatamente nessas operações. Muitos políticos desse atual governo e políticos também aqui nos Estados Unidos, eles defendem a descriminalização das drogas, a legalização das drogas, e muitos até falam que se legalizarmos as drogas, isso teria uma diminuição no tráfico de drogas, o narcotráfico seria enforcado de alguma maneira financeiramente, já que tudo estaria legalizado. Bom, Suzana, eu moro na Califórnia, aqui fazemos fronteira sul, né, com o México. Aqui passou leis que legalizaram as drogas, foram passadas e assinadas pelo governador, e esse contrabando, o tráfico não diminuiu, Suzana. Eu queria saber a sua posição em relação a isso, se a legalização das drogas no Brasil, se isso diminuiria o tráfico de drogas e a atuação dos cartéis. Eu acredito que não. Particularmente, eu sou contra a liberação das drogas, porque eu acredito que não resolve o problema do tráfico, que inclusive, qualquer liberação, legalização, iria aumentar, porque seria maior concentração de dinheiro, realmente as pessoas se sentem, como tem uma autorização do Estado para uso, as pessoas sentem que é seguro e que pode se usar. Então, o consumo naturalmente aumenta, e o dinheiro gerado pelas drogas continua sendo utilizado para os crimes, porque quem tem a expertise e toda de lidar com essa situação é o narcotráfico. Então, também não tem muito de onde tirar, e até a própria cocaína, ela somente é produzida em 3 países, que é a Colômbia, a Bolívia e o Peru, não tem como se produzir em outros países. Então, de certa forma, também, mesmo que o Brasil resolvesse legalizar as drogas, estaria comprando drogas do narcotráfico, porque só pode ser produzido nesses 3 países. Esses 3 países são países que hoje também não têm a cocaína legalizada. Então, eu sou contra, acho que isso aumentaria todo esse aparato, essas organizações criminosas, que podem depois praticar mais diversos tipos de crimes aqui dentro do Brasil, que a gente sabe que o dinheiro do narcotráfico é muito forte e é investido em outros tipos de crime também. Nós conversamos ao vivo com Suzana Duval Moura, ela que é presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo. Aproveito para fazer uma propaganda aqui, que tive a oportunidade de conversar com ela no programa As Liberais, Branca Nunes e eu. Foi um papo muito bacana sobre segurança pública, sobre a operação da Polícia Federal nas fronteiras. Então convido a você que está nos acompanhando aqui no Oeste Sem Filtro a acompanhar a entrevista com a Suzana no programa As Liberais, que deve estar disponível na próxima terça-feira, a partir das 8h30 da noite. Suzana, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Até uma próxima. Muito obrigada, eu que agradeço.